Eu vou passar a palavra para o professor Luiz José e vou pedir a ele, antes dele começar a apresentar propriamente a atualização em dengue, para ele contar para a gente o que é o Centro de Referência em Dengue, doenças febris agudas e doenças imunológicas de Campos dos Goytacazes. Eu sei que o professor Luiz José tem uma atuação muito grande em Campos, onde ele atua na faculdade e atua na cidade diretamente como médico, e tem um trabalho realmente fantástico lá. E ele foi o idealizador desse centro. Aí eu queria que ele contasse um pouco para a gente do histórico desse centro e da situação atual dele. Então, por favor, professor Luiz José, o senhor com a palavra. Bom dia, Zé Luiz. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Eu tive o prazer em conhecê-lo, né, junto com aquela clínica médica maravilhosa da UF, né, onde só tinha um celeiro de clínicos bons. Então, alguns já se foram, outros permanecem, e ali houve uma produção muito grande de clínicos para o Brasil todo. Então, a clínica médica da UF é uma marca que existiu e continua existindo. Em relação ao centro de referência, na introdução aqui, eu vou falar mais alguma coisa, mas ele foi fundado em 2002, perante nós fazendo um evento de dengue, aí estava tendo uma epidemia de sorotipo 3. Naquela época, os casos gravíssimos, comprometimento do sistema nervoso central, hepáticos. Então, nós fundamos, em 19 de março de 2002. E o prefeito da época aceitou prontamente a nossa proposta, e esse centro de referência vem até hoje, e ele cresceu muito. Nós daqui saiu inúmeros trabalhos científicos, nós temos um foco muito importante de parceria com a Fiocruz, temos trabalhos, teve muitos estudos importantes, com placenta em grávida, de chikungunya, de zika. Então, a nossa produção científica foi muito grande. Então, e o diagnóstico diferencial é muito amplo, porque você pega a infecção bacteriana é o mais importante do diagnóstico diferencial, mas tem as doenças infecciosas em si, doença imunológica, aí por isso que a gente tem esse conceito de centro de referência de doença imunoinfecciosa. E é um centro forte, e a gente agrega os acadêmicos. Atualmente nós estamos com 25 acadêmicos da Faculdade de Medicina, atuando aqui na epidemia, todos eles muito treinados, muito eficientes, e a gente já passou por nós aqui mais de 300 acadêmicos, que hoje são médicos, e são bons médicos, né? Fizeram residências boas, porque aqui aprende muito. Eles aprendem muito, e às vezes não aprendem nem com a gente, aprendem com o que está na frente. E eu tenho um orgulho muito grande de estar esse período todo, e passou prefeito, mudou prefeito, e a gente continua aqui, que o nosso trabalho é técnico. Luiz José, muito bom também saber que nós temos hoje aqui vários acadêmicos presentes assistindo essa palestra, né? E acho que isso aí é muito da formação mesmo. O interno aprende com o residente, o R1 aprende com o R2, e assim vai, né? Uma formação contínua excelente, realmente. O fato de ser um diagnóstico diferencial amplo de doenças febris agudas ajuda muito, né, a compor todo esse trabalho de aprendizado de diagnóstico diferencial e de raciocínio clínico, né? Acho que ótimo, meus parabéns. Eu não sabia da existência desse centro de referência, e muito bom saber disso, que tem você à frente, que está agregando aí, servindo para o ensino médico e para a produção de trabalhos, porque dengue é um problemão que a gente está, é uma doença que hoje está colocando em risco metade da população mundial. Metade da população mundial não é pouca gente. E que nós temos poucos trabalhos. Por quê? Poucos. Relativamente poucos, porque não é uma doença que afete a Europa e a América do Norte. Então, Luiz José, muito obrigado pela explicação. E você com a palavra, então. Tá bom. Vocês vão ver aqui que a maioria do material é material nosso, do nosso serviço, certo?
Então, nós vamos iniciar aí falando sobre o diagnóstico, atualização de diagnóstico, e gostaria de falar inicialmente que essas arboviroses são doenças da urbanização. O vírus se multiplica com a urbanização. Então, fica difícil a gente proteger as pessoas, proteger as crianças, né? E, atualmente, a epidemia vem cada vez mais por vários motivos: demográfico, socioeconômico, transporte intenso, viremia prolongada que ocorre na chikungunya em torno de 10 dias, isso facilita a transmissão. Então, é muito difícil hoje combater o vetor. O centro de referência, nós, como centraliza, a nossa notificação passa a ser muito precisa. O diagnóstico é preciso e precoce, quer dizer, a gente tem um laboratório privado que tem parceria conosco, o paciente é atendido, o outro dia já tem o resultado do exame. Então, o paciente fica monitorado. Nós temos um prontuário eletrônico e temos um prontuário manual. E esse paciente, quando o exame chega, às vezes o paciente não vem, a gente faz a busca. Então, a gente preocupa sempre em estar, e quando o caso é grave, sinal de alarme, tem as plaquetas muito baixas, a gente interna os pacientes. Então, a gente tem essa vigilância epidemiológica constante. Gostaria de falar que, como o Osati fez a introdução, realmente a dengue é do Hemisfério Sul, né? Aí a gente vê América do Sul, África e Ásia. Então, já falei, o nosso objetivo é evitar óbito, a nossa mortalidade é muito baixa devido a essa vigilância, que o nosso serviço, nós temos ambulatório, enfermaria e apoio do CTI, do Hospital Plantador de Cana. Então, isso tudo faz com que a gente evite óbito. Sim. Luiz José, está fixado no primeiro slide, não passou o segundo para nós, não. Não. Agora passou o terceiro, o segundo não foi. Tenta o segundo aí. O segundo era esse aí. O segundo era da extensão da doença, né? Da geografia. Esse aí é da geografia, sim. O terceiro do centro de referência. Aí, está vendo esse? Sim, estamos vendo, sim. Sim, então. Aí o nosso objetivo principal e aqui nós damos informação para o setor que combate o vetor, que é o Centro de Controle de Zoonose. Então, ele tem uma ação mais rápida quando começa a aparecer os casos. Nós, agora, temos que dar um parabéns a Niterói, né? Que vocês aí fizeram, o prefeito daí anterior, né? Fez um trabalho muito importante no combate ao vetor pelo trabalho da bactéria. Isso aí parece que vocês só estão com dengue importado, né? Aqui é a nossa estatística total, né? Nós tivemos quase 7 mil internações até o momento, próximo. Pergunta aí. Tá, vocês estão seguindo aí, estão acompanhando? Sim, estamos vendo, sim. Aí. Isso aqui em 2016, a dengue nós convivemos junto, aí apareceu a Zika, né? Veio Zika e depois, no finalzinho do ano, chegou a chikungunya. Então, nós convivemos com as 3 doenças em 2016. Foi um aprendizado enorme, né? E aqui, esse hospital onde fica o centro de referência, tem uma maternidade de alto risco, e serviço de pediatria também. Então, a gente acaba integrando com todos, e foi muito importante que, nessa época da Zika e chikungunya, que nós tivemos um pesquisador, um patologista da Fiocruz, infelizmente ele faleceu de Covid, o Marciano, nós fizemos muito trabalho com as placentas. Teve muito trabalho publicado, e nós estudamos tanto na Zika como na chikungunya as grávidas. E aqui mostra, no ano passado, já tivemos uma epidemia aqui. O mês de março foi o pico, né? Março, abril, maio e junho, mas tivemos um ano todo. Então, a doença aqui já é endêmica. Já continua, a gente tem... Pelo CRD, a gente consegue mapear tudo. Nós sabemos o bairro que está acontecendo, a rua, então, isso tudo é identificado. Então, voltando à dengue, é uma doença infecciosa aguda, né, causada por um vírus transmitido ao homem
através da picada do Aedes aegypti. Nós temos 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4. Nós aqui tivemos epidemia com todos eles. O 3 foi o que a gente preocupa mais, foi mais grave. Tivemos uma vez pelo 4, em 2014, e o 1 e 2 que vem e volta. O 1 já é a 6ª vez que aparece em Campos, e o 2 já é a 4ª. Então, isso está fazendo com que essa epidemia não faça aquela explosão muito grande. Nós estamos no mês de fevereiro e março, praticamente atendendo o mesmo volume de pacientes. E a mortalidade é baixa, mas a gente acredita que grande parte da população está imunizada a esses 2 sorotipos. E Luiz, os slides não estão avançando, não. Você está aí no slide 3, aquele que tem um mosquito. Agora avançou. Perfeito. E aí, vamos ver. Vai ficar assim. Avançou? Sim, passou. Agora está em quadro clínico. É isso. Aí aqui que é a parte que nós somos clínica, a parte mais importante, né? A gente observa que nem todo mundo tem febre. Cerca de 11% da população tem dengue sem febre. Isso, às vezes, a gente vê no idoso, né? E o quadro clínico também é importante, que a gente tem uma parte de assintomáticos, tem as pessoas que têm poucos sintomas, tem os que têm muitos sintomas, e tem aqueles que cada dia aparecem um sintoma. Então, a clínica da dengue é muito, muito vasta, é diferente. A minha amiga lá da Fiocruz, que já aposentou-se, que trabalhava com diagnóstico, Rita Nogueira, ela falava: Luiz José, dengue dá tudo. Realmente, dengue dá tudo. Então, mais os sintomas mais comum é a febre, a cefaleia, a mialgia. E depois a dor retroorbitária, que é muito característica da dengue. Também a gente vê na chikungunya. A chikungunya também tem. Náusea, artralgias, prurido, exantema. Então, tem o gosto amargo na boca, é um dado muito frequente. Eu vou falar na seguida dos sinais de alarme. Oi. Para o seu... Dona... seu Manel, dona... Tem alguém com o microfone ligado aí. Posso continuar? Claro, Luiz. Peço a todos para desligar os microfones. Então, isso aqui é muito importante. Esse fluxograma foi desde que a gente fundou o serviço. A gente adaptou alguma coisa depois. O que a gente precisa no início de laboratório para a gente pensar em dengue? É o hemograma e as transaminases, praticamente. O VHS ajuda também, mas é praticamente o hemograma e as transaminases. Você, com o hemograma, você vai ver, quando está suspeita de dengue, que tem um quadro clínico de dengue. Você vai ter leucopenia, pode ter trombocitopenia, mas também pode não ter. E as transaminases, eu vou mostrar a seguir mais detalhado, elas estão alteradas em cerca de 50% dos casos. No dengue 3 foi 65%, onde nós fizemos um trabalho grande de hepatite por dengue, na época foi altamente, deu uma repercussão muito grande. Mas o importante são isso aí. Então, do 3º ao 5º dia é onde a gente faz a primeira coleta de exame. E importante que a gente tem uma soroteca aqui, nós temos uma geladeira com menos 40, e tem um apoio do HGG com menos 80. Então, a gente, às vezes, usa até do hospital aqui de Campos, foi a geladeira que nós ganhamos do Estado. Então, a gente faz o isolamento viral, todo caso grave, todo caso suspeito de diagnóstico diferencial, a gente fica em dúvida se é leptospirose, se é dengue, a gente vê que o quadro não vai evoluir bem, guardamos soro. Então, naquele período que pede o hemograma, a plaqueta e as transaminases, a gente pode fazer o NS1. O NS1 ele é muito positivo no quadro febril, né, do segundo ou terceiro dia. Segundo ou terceiro dia, aquele quadro febril é o melhor dia para você pedir um NS1. Se você fizer o diagnóstico do NS1, você não precisa fazer sorologia posteriormente. Acabou, mas é acompanhar o caso, né? A vantagem é que a gente já tem um diagnóstico precoce. De acordo com o caso, a gente faz controle do hemograma, das transaminases, sempre 2 em 2 dias, ou 3 em 3 dias, isso aí é feito, cada caso tem uma particularidade. Agora, quando nós temos sinais de alarme, o paciente vem com dor abdominal, dispneia, fenômenos hemorrágicos, aí esse paciente é internado. É uma preocupação maior, a gente pede mais exames, aí entra o ultrassom. A gente trabalha muito na nossa rotina ainda com raio-x de tórax, trabalhamos muito. Eu gosto muito do raio-x de tórax. E aqui no hospital mantém, que hoje praticamente tudo é tomografia, né?
E a sorologia, a gente só faz depois do 8º dia. O pessoal da Fiocruz, lá do diagnóstico, nós discutimos isso, nós chegamos à conclusão que com as flutuações e acúmulos de sorotipos, a resposta imune ocorre mais tardiamente. Então, 20% a 30% poderão não produzir IgM até o 10º dia. Então, é por isso que a gente prefere pedir depois do 8º ou a partir do 10º. Porque ainda existe um trabalho na literatura de 1980 e pouco da Ásia que fala que é a partir do 5º dia. Então, na prática, isso aí atrapalha muito, porque na prática isso aí não condiz com a realidade. O IgM geralmente demora mais, porque nós estamos com um grande número. O Brasil todo hoje já tem as dengues disseminadas, muita gente já teve 2 vezes ou até 3 vezes. Isso aqui é muito importante, a classificação de casos de gravidade. Então, hoje, a classificação da dengue, não existe mais o termo dengue hemorrágica, acabou há muito tempo. Infelizmente, no SUS, o prontuário do SUS, nós temos que preencher a notificação, tem que colocar dengue grave e dengue crasso. Mas isso não existe, já era para ter mudado isso. É dengue sem sinais de alarme, dengue com sinais de alarme, tem que ter pelo menos 2 sinais. A plaqueta baixa sozinha não é sinal de alarme, mas se tiver dor abdominal, vômito persistente, letargia, conversa com o paciente, ele não consegue raciocinar, ele não responde. Isso é um sinal de trombocitopenia. E dengue grave, quando tem comprometimento de órgãos, pulmão, fígado, outros órgãos importantes, sistema nervoso central, coração, miocardite, aí já encaixa como dengue grave. Vocês estão acompanhando os slides agora? Acho que sim, né? Sim, estamos sim. Os sinais de alerta que a gente chama atenção, começou com aquele quadro inicial: febre, mialgia, cefaleia, exantema, prostração, se hidratou. Sempre o paciente tem que hidratar. Dengue, sempre temos que pensar na hidratação o mais precoce possível. Oral, como que for. Mas acabou a febre, naquele período de convalescença, e o paciente ficou quietinho, torporoso, prostrado, cuidado com esse paciente. Esse paciente pode desenvolver os sinais de alarme e pode passar a ter um quadro grave, que são dor abdominal, pulso filiforme, extremidade fria. Esse paciente evolui para o choque. O paciente com dengue morre por choque. Então, esse sinal de alarme é muito importante. A gente pega aqui muito no nosso serviço, porque fica a sala de espera e sempre tem um lá torporoso. Então, a enfermagem já sabe, já puxa ele na frente. E muitas vezes estou com hipotensão, estou com pulso filiforme. Às vezes também é diagnóstico diferencial de um quadro séptico. Por isso que a gente tem que ter acesso ao hemograma o mais rápido possível, porque vai ter leucocitose, uma septicemia, mas, de modo geral, a gente tem que hidratar e recompor o paciente rápido. Porque uma vez chocado, choque instalado, a gente não tira. Nós já tivemos experiência com casos chocados, e a gente faz de tudo, o paciente não salva. Então, ele tem que ter ação antes do choque instalado. Nesse período, o sinal de alarme é período de você ter ação de hidratação e ter ação de internação. E a colicistite, a litiase, que é comum, você fazer ultrassom, ver a parede da vesícula espessada com líquido, e a ascite pélvica. Então, é o que a gente fala, serosite, e derrame pleural à direita. Então, isso é uma frequência muito grande. E o laboratório, elevando os hematócritos, né, a hemoconcentração, e a plaqueta caindo. A ação das citocinas, elas agem, aumenta a permeabilidade vascular, aí cai as proteínas, cai o fibrinogênio, cai as plaquetas, diminui as plaquetas também, e há um aumento do hematócrito. Isso é a fisiopatologia, isso que ocorre, esse mecanismo de extravasamento de líquido e levando a essas serosites. E que aí é a hora que o paciente... Ô, Tamir, só uma coisa que interessa. Eu preciso de um favor seu. Alô, por favor, peço para todos desligarem os microfones. Alguém ligou o microfone inadvertidamente. Esse aqui foi um trabalho que a gente fez. Esse trabalho é muito requisitado. Desculpe, Luiz José, tem alguém com o microfone ligado.
Atenção, por favor. Anderson, você pode ver se consegue desativar o telefone, o microfone dessa pessoa, que eu não sei quem é. Só um minutinho, só um minuto, doutor. Tudo bem. Obrigado, Luiz José. Tudo bem. Palavra Você- sua. Então, esse trabalho aí foi um trabalho que nós fizemos e foi publicado na Infect Disease. Esse trabalho foi comparando adulto com criança. Então, o que, que nós observamos? Que em crianças é menos grave que em adulto. O sinal de alarme ocorre muito mais em adulto do que em crianças. Então, 70% do adulto e crianças têm em comum a febre, a cefaleia e a mialgia. Passando o próximo. Você vê que os adultos tiveram mais risco de dengue severa e aumento de hospitalização do que em criança. Criança, felizmente, melhora mais rápido. Às vezes, uma simples hidratação, você já melhora a criança sem precisar de internação. E eles têm mais a febre e, às vezes, os exantemas têm poucos sintomas. Não tem sintomas tão abundantes como tem no adulto, felizmente, né? Esse outro gráfico aqui, que é muito importante, esse gráfico mostra o estudo das aminotransferases nos 4 sorotipos. Então, a gente observa que o sorotipo que mais comprometeu o fígado foi o sorotipo 3. Vocês estão vendo aí que o gráfico está em altura diferente pelo número de amostras. Então, o 1 e o 3 estão com mais de 1.000 amostras, e os outros com em torno de 200 ou um pouco mais de 200, que é significativo também. Então, a gente observou que em torno de 50% o fígado é comprometido, 50% para cima. Por isso aí é importante até no tratamento lá na frente, porque nós temos que ter o cuidado de não usar medicamentos que são metabolizados no fígado. Então, mostra a importância dessa rotina de pedir as transaminases. Então, hoje, no nosso tratamento, a rotina nossa é a dipirona, e se tiver com as enzimas normais, a gente pode usar o paracetamol, mas a escolha sempre é a dipirona. Pode passar. Então, o diagnóstico diferencial é isso aí, é o mundo. Todas essas patologias nós já fizemos diagnóstico aqui no diagnóstico diferencial. Ultimamente, das arboviroses, nós temos chikungunya, a zika foi só em 2016, felizmente, não voltou, chikungunya permanece. Aqui em Campos, nós estamos com a febre maculosa, que está tornando direto, eu vou falar mais na frente aí, vou apresentar o caso, HIV, diagnóstico diferencial, mononucleose, diagnóstico diferencial, a sepse, mas as infecções bacterianas são os principais. Muitas vezes vem com um quadro de dengue, você acaba achando uma infecção em algum lugar. A leptospirose é importante também, todas são importantes, né? E tem as doenças não infecciosas, farmacodermia, colagenose, vasculite, a pulpa trombocitopênica, de vez em quando aparece aqui. Nós tivemos um caso agora, que abriu com a pulpa de um jovem e evoluiu depois para uma endocardite bacteriana. Ele tinha uma válvula já comprometida. Esse paciente está em outro hospital em tratamento agora, nesse momento. E vou passar aqui um caso típico, mostrando como que realmente ocorre os casos que podem evoluir com gravidade e a gente tendo um acompanhamento, a gente consegue salvar esses pacientes. Aqui é um paciente masculino de 13 anos, isso foi em 2010. Ele veio a Campos, ele era do Rio, e aqui chegou para a gente com febre, astenia, dor retroorbitária e estava com hipotensão. Foi hidratado na sala de hidratação, pediu os exames, e o antígeno deu positivo na época, e o hemograma tinha leucopenia e as plaquetas normais. Foi liberado, e como ele já sabe que ele fica fidelizado, né? Qualquer gravidade ele retorna. Aí ele retornou 3 dias depois, olha só, sinal de alarme, com dor no hipocôndrio direito de forte intensidade, sudorese e esterilidade fria. A pressão, nós temos que medir a pressão do paciente, às vezes esquece. Temos que, mesmo na epidemia, medir a pressão é importante. 60/30, aí nós fomos internados, fizemos introdução rápida, né, com 2 acessos de soro fisiológico. Isso é a primeira coisa que tem que fazer. Para recompor, pegar 2 acessos e abrir o soro fisiológico. Se for cardiopata, a gente tem que ter um cuidado maior, mas temos que fazer isso.
E aí, depois, no acompanhamento, tinha derrame pleural à direita, ascite pélvico, colicistite, vamos mostrar aí a seguir. Esse paciente, no 9º dia de evolução e 3º de internação, instalou as petecas, gengivorragia, né? Então, a gente vê aí no gráfico que os leucócitos caíram e depois voltou a subir, fez a curva. Olha o hematócrito, hemoconcentração. Por isso que a hidratação é importante. Você hidrata, o hematócrito vai cair e as plaquetas vão melhorar. Nós, esse ano, não fizemos nenhuma transfusão de plaquetas no nosso serviço. Nenhuma. Nós não fazemos transfusão de plaquetas, isso é muito importante. Às vezes, acima de 10 mil, só se tiver abaixo de 10 mil sangrando, que é os conceitos da Sociedade de Hematologia. Nós não fazemos, o paciente melhora com a hidratação. A plaqueta sobe com hidratação. Então, nós temos que hidratar bem o paciente. Aí vai melhorar. Mostra aí a CIT, né? Olha a parede da vesícula, bastante espessada, com líquido no seu interior, a colicistite, a litiase, a CIT pélvica, isso é muito típico. E o derrame pleural sempre à direita. Então, esse aí é o quadro da serosite. Esse paciente, nos conceitos atuais, é síndrome de choque da dengue grave, né? E no PCR, nós isolamos o tipo 2. O tratamento foi só reposição volêmica. Esse aqui foi um caso grave. Eu vou mostrar mais para ilustrar como que a gente teve o sorotipo 3. O sorotipo 3 foi terrível. Essa é uma paciente de 21 anos, teve dengue pela primeira vez, e ela começou com quadro de febre alta, mialgia, cefaleia, e esse quadro tinha dor retrograde, quadro típico de dengue, você logo pensou em dengue, próximo. Os leucócitos estavam normais no início, as plaquetas, o hematócrito, tudo normal. Mas ela retornou ao nosso serviço pode passar o próximo, com febre alta, exantema e relatando epistaxe. Isso foi no 4º dia de doença. Aí fomos fazer o exame, é o que nós encontramos. Os leucócitos abaixaram um pouco, as plaquetas foram para 28 mil, olha TGO e TGP. Hepatite por dengue, né? Porque acima de 10 vezes o valor de referência, podemos dizer que temos hepatite por dengue. Olha o VHS. O VHS baixo, nós temos um trabalhinho também sobre o VHS. Baixo é sinal de hemoconcentração, é grave. Quanto mais grave o quadro de dengue, o VHS é baixo. E, normalmente, qualquer quadro infeccioso, o VHS sobe, né? Mas na dengue grave, o VHS é baixo. A ureia e creatinina já estava alterada, a paciente evoluiu com ciência renal. Lá na frente, colocamos aí, mas lá na frente foi isolado sobre o tipo 3. Então, esse paciente, ele evoluiu com ciência renal, hepatite, teve essa hemoconcentração, essa plaquetopenia importante. Esse paciente, lógico, foi tratado no UTI, né? Foi um caso muito grave, teve todo o tratamento necessário. Vamos passar rápido, porque nós temos que dar tempo. Aí, admissão e fez SARA depois, né? Foi um quadro muito grave. E sorologia positiva também, o GM, que foi a primeira vez, e isolamento sorotipo 3. Esse paciente ficou um tempo, depois teve alta, saiu muito bem, saiu sem sequela, só mancando um pouquinho de uma perna, próximo. E, na época, a tomografia não era muito boa, foi em 2003, mas mostra aí a hemorragia de pontina, próximo. E aí fizemos a ressonância posteriormente, mostrou a lesão. Então, foi um dengue grave, com encefalopatia, insuficiência renal aguda, hepatite, hemorragia digestiva e SARA. Esse quadro, esse caso nós publicamos também na Infecto Disease, e foi um caso... E essa paciente, posteriormente, ela adquiriu dengue, o dengue 2, só que tirou de letra. Então, aquele conceito que a segunda vez é mais grave que a primeira, isso não é verdade. A gravidade está ligada à virulência do vírus. Isso aí prova isso. Esse caso aqui é um caso muito interessante, que foi um paciente que veio ao nosso serviço normalmente e tinha com as queixas normais de dengue. Ele chegou com a cefaleia, febre, mialgia, prostração, as plaquetas inicialmente eram 119 mil. Aí ele retornou depois, 3 dias depois, com fraqueza e dor abdominal difusa. Aí, como observar, o hemograma já tinha leucócito alto, 12.300, tinha plaqueta 21 mil, TGO 567 e TGP 604. IgM reagente,
esse caso foi um caso grave, foi um fim de semana, nós internamos, o abdômen evoluiu com irritação peritoneal. Naquela época, de domingo, a gente tinha dificuldade de fazer ultrassom, vamos fazer segunda, nós fizemos ultrassom. Fomos chamados lá no serviço de ultrassom, porque o caso era grave, e era um hematoma, que a tomografia vai mostrar aí. Cadê? Ah, não. Isso aí não tem a sequência. Desenvolveu... Volta, não anda, não. José, trocou Aí, um pouco os slides, passou o caso. Esse caso aí que eu estou falando, foi uma ruptura espontânea de baço, tá? Esplênica. E aí mostra o hematoma na tomografia. Então, esse caso aí foi um caso que foi operado, foi resolvido, fizemos imunohistoquímica, positivou também para dengue, e foi bem resolvido. Ruptura espontânea de baço ocorre mais comum é a malária, a mononucleose, a dengue vem em terceiro lugar. Essa publicação nossa foi o terceiro caso do país. Vamos seguir agora. Aqui, eu vou apresentar para vocês um caso de Zika, mas o mais importante não é a Zika, o mais importante é a doença que a Zika levou. Era uma paciente do sexo feminino, negra, de 25 anos, solteira, veio do município vizinho de São Francisco. Ela chegou no hospital de urgência, aí o feto estava morto, com paralisia de membros inferiores, confusão mental, e foram encaminhadas para a obstetrícia deste hospital, onde nós fomos chamados para acompanhar essa paciente. Então, essa paciente, o feto estava inaudível, teve que ter procedimento, né? E o diagnóstico foi um aborto retido. Foi feito curetagem, e depois nós fomos chamados que ela estava com esse quadro de paralisia de membro inferior, o quadro típico de doença Guillain-Barré, aí tem uma foto dela aí, paralisia fase ascendente, parestesia, reflexia, mãos em pêndulo, desautonomia, quadro grave. Então, nós suspeitamos de síndrome de Guillain-Barré. Você sabe que naquela época nós não botamos nem no UTI. Essa paciente ficou... O hospital cedeu um quarto no quarto andar, não tinha vaga, era um UTI só que tinha aqui no hospital, agora são 3. Aí nós ficamos acompanhando diariamente, eu com os acadêmicos. A gente fazia visita 3 vezes ao dia, acompanhava, e o neurologista também. Aí, perante esse caso, o que a gente tem que fazer? Você precisa fazer a punção licórica e a eletroneuromiografia, né? Mas, quanto mais rápido você fazer o tratamento, a resposta é melhor. Então, nós, como ela estava no início, nós optamos de fazer mais na frente a punção licórica, porque a punção licórica acabou não identificando a dissociação de proteína, o aumento das proteínas. Mas a eletroneuro ficou compatível, que na hora que tem um cometimento, né, do sistema nervoso e muscular, e nós iniciamos a imunoglobulina. Pode seguir. E o resultado da imunoglobulina foi maravilhoso. A paciente foi melhorando, ela ficou 1 mês hospitalizada, no trabalho nosso de fisioterapia, e ela melhorou muito com o tratamento precoce da imunoglobulina. Nós convencemos o Estado da importância, a gente nem tinha eletroneuromiografia como iniciar o tratamento. E aí a paciente já estava ficando em pé, fazendo fisioterapia, e teve alta posteriormente, foi um caso maravilhoso, bem resolvido. E isso é importante, que nós estudamos a placenta dela, aquele pedacinho de placenta foi estudado por um marciano na época que fez esse estudo. E mostrou que foi acometido as 2 camadas, tanto o cistiço trofoblástico como a segunda camada, a primeira e a segunda camada. Vai passar. Então, tanto o cistiço trofoblástico como o cisto trofoblástico foram acometidos pela Zika. E aí, importante no diagnóstico, foi o anticorpo monoclonal para flavivírus, o 4G2. Esse 4G2 não é só para Zika e dengue, mas como o quadro não era de dengue, era de Zika, quadro clínico, nós fechamos como o 4G2 positivo para Zika, né? Fechou o diagnóstico. Foi um caso muito bonito. Vou passar rapidamente, acho que o tempo está coisa, sobre o tratamento. Essa frase aí é nossa aqui do serviço. O grande sucesso no tratamento da dengue é o diagnóstico preciso e precoce, associado à reposição volêmica adequada no início dos sinais de alerta. Isso aí é fundamental. Se isso for feito, você salva todos os pacientes. Lógico que vai sempre ter um paciente que vai vir com um quadro muito grave, que fica mais difícil no meio disso tudo. Mas, do modo geral, te salva. O tratamento é a preferência de dipirona,
A gente usa outros medicamentos, antiremédios, protetores gráficos, tudo usa. Mas o importante é o tratamento com soro fisiológico, 20 ml por quilo por hora. Abrir o soro com 2 acessos. Está grave, está querendo chocar, abre os 2 soros. Nós, esses dias, salvamos um paciente assim, com 2 acessos. Conseguiu 2 acessos, você vai salvar. A dipirona, esse conceito aí todo mundo sabe, não vou estender muito aí, é o melhor, evitar o paracetamol, a melhor indicação é a dipirona, e quando for alérgico a dipirona, aí tem que ver se pode usar o paracetamol. Se tiver o resultado das transaminases, usa o paracetamol. Aí fica naquela dificuldade, mas pode usar tramadol, aí se tiver muita dor, mas o problema maior é a febre, né? Então, são esses os esquemas. A hidratação, a gente faz aqui o menos um pouquinho do Ministério da Saúde, que ele preconiza 80 ml por quilo por dia, a gente faz mais ou menos 60. A gente acha que é muito soro. E no adulto, se no adulto, 40 a 60, e a gente tem que ver que depois que há o extravasamento, a gente tem que ir tirando o soro, senão o paciente vai demaciar. A hidratação é importante naquele primeiro dia, depois você vai diminuindo. E fazendo reposição de potássio e tudo, aí o protocolo de crianças, pode ficar aí, vai ficar gravado. Próximo. Aqui, eu queria mostrar esse caso, um caso muito interessante. Paciente de 61 anos, a queixa principal era desânimo intenso. Foi atendida com queixa de prostração intensa, febre, mialgia, dor retroorbitária e tonteiras. Hipotensão 80 por 40. Mucosa hiperemeriada, que é uma característica, a gente vê que tem uma concentração, ela foi encaminhada para o centro de referência. Próximo. Essa paciente chegou aqui assim. Essa paciente foi eu que vi em casa, foi uma vizinha minha. Ela evoluiu com sudorese, letargia, tremor, desfile de lipotímia. Ela chegou, mas deu de sorte que a enfermeira, muito boa de ver, pegou 2 acessos. E nós jogamos soro. Aí eu ligava para o UTI, que demorou para a pressão subir. E a pressão em 0, pulso 0, era toda desorientada. Eu digo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa paciente? O irmão dela estava junto. E aí foram 1.000. Eu sei que depois que foi 2.000, que chegou em 2.000, já indo para 2.500, começou a aparecer o pulso. Aí eu não adiantava ligar para o UTI, que não tem muita coisa. Eu vou tirar ela daqui do centro de referência até chegar no UTI. Eu tinha que tentar hidratar aqui. Conseguimos, ela acordou, melhorou, depois que ela está estabilizada, nós internamos e fomos fazendo, né, dentro desse esquema de tratamento de hidratação, né, que a gente preconiza, 60 ml por quilo por 24 horas, fomos hidratando essa paciente, ela ficou internada só 4 dias. Agora foi por um fio, ela não morreu por questão de minutos. Se fosse 2 minutos, de casa ao centro de referência, da casa dela aqui, a gente gasta uns 3 minutos. Então, chegou rápido, eu moro aqui perto do hospital. Então, chegamos rapidinho. E foi na hora que eu fui almoçar que eu fui chamada. Ela nem pensava que estava com dengue, porque ela não tinha febre, só teve um episódio. Mas aí a gente vai perguntando, vai surgindo os sintomas, né? Ela tinha mialgia e tal, mas por si ela só dizia que ela estava desanimada. Então, a gente, às vezes, o paciente mais idoso, a gente tem que procurar a história. Eu sempre falo, história, nada substitui a história. O exame físico, com a evolução tecnológica, ainda você pode ter a ajuda da... Eu falo para os alunos, eu lembro muito uma aula de professor Celiano Porto, que ele bota uma bolinha pequenininha para exame físico, um bolão grandão para história. História é o fundamental. Aqui a gente faz história, a gente faz diagnóstico, às vezes, com a história epidemiológica. Então, ainda mais doença infecciosa. Vamos passar ao próximo, acho que nós temos um tempinho ainda. Então, esse caso aí foi um caso que fechou, evoluiu bem, NS1, e nós isolamos o sorotipo, foi sorotipo 1. Próximo. Aqui é um caso, foi recente. Dor no corpo, febre, sangramento gengival. O paciente relata que há 3 semanas iniciou com quadro de febre, mialgia, cefaleia, náusea, artralgia, exantema em joelhos e braços e episódio de gengivorragia. Vamos lá. Aí o exame físico não tinha assim, nada assim, de muito importante, a não ser as presenças de equimoses, em membros inferiores e superiores. Exame laboratorial, tinha a alteração das enzimas hepáticas, as plaquetas em 5.000.
tá? E IgM reagente. O paciente internado e foi evoluindo bem. O paciente foi para o UTI, essas plaquetas caiu para 3.000. Ele teve, olha só, ele teve dengue. Depois, 15 dias depois, esse paciente voltou com as plaquetas em 3.000. Aí nós pensamos em outras patologias, mas, na verdade, esse paciente, era uma pulmotrombocitopênica. Aí foi feita pulsoterapia, esse paciente foi salvo. Vamos voltar um pouquinho, porque ficou meio confuso. Então, é um paciente que tinha uma história de dengue, evoluiu com trombocitopenia e era uma pulmotrombocitopênica devido ao quadro de dengue. Instalou logo a seguir. Próximo. Então, ele foi resolvido com corticoterapia. O próximo, agora, é um caso atípico. Paciente masculino, 18 anos, piscineiro. Mancha no corpo e febre que não melhora. Início do quadro de febre não aferida, dia 24 do 11. Vômitos, eritema difuso, nega dor abdominal ou sangramentos. Nega comorbidade, internações prévias e cirurgia. Epidemiologia inicialmente negativa para diagnósticos diferenciais, não tinha nada assim de importância. Exame físico tinha febre, 37,5, saturando bem, pressão normal, anictérico, serologia cardíaca pulmonar e abdominal sem alterações, VHS 5, TGO 187, TGP 41, antígeno para dengue reagente, né? 4 dias de sintoma, dor abdominal leve, alívio parcial do uso de analgésicos. Conduta... você voltou para outro caso. Não, é esse caso. Esse caso? Mantendo os dois... Não, esse eu já passei. Hepatomegalia. É o outro. É o mesmo? Elevação das transaminases, hematócrito 47. Próximo. Então, 7 dias, no 7º dia, sintoma de dengue. O paciente estava sendo diariamente interrogado quanto à história epidemiológica. Dentro do fato, foi eventuada a hipótese de associação com febre maculosa. Ah, sim. Esse paciente tinha uma história muito importante. A gente achava que era dengue, ele internou como se fosse dengue. Aí, a mãe dele referia toda hora, olha, ele toma banho na lagoa com as capivaras. E nós sabemos que aqui na nossa região tem uma lagoa muito grande, a Lagoa Feia, tem a Lagoa de Cima, tem vários rios. A água doce na região de Campos é muito intensa. Então, tem várias lagoas. O número de capivara é muito elevado aqui. Então, ela falava toda hora. Então, o paciente teve um quadro de dengue. No decorrer, ele começou a ter dor abdominal, começou a ter vômitos, e a gente confirmou dengue. Inclusive, nós guardamos o soro, que a gente sempre guarda. Esse soro foi para a Fiocruz e a gente identificou dengue 1. Então, era um caso que tinha dengue 1 e depois o quadro agravou. Ele internado, eu não consegui dar alta. Ele já estava no 7º ou 8º dia de internação, 9 dias, e ele permaneceu aqui no hospital. Fomos fazendo os exames e ele apareceu um quadro de icterícia, eu acho que está no próximo. Na evolução, ele ficou ictérico, né? E não é esse não, o ictérico é o outro, né? É esse, né? Ele ficou ictérico, não tolerou toxicrina, porque estava vomitando, aí nós conseguimos clorfenicol. Olha só, Rosati, que coisa interessante. Nós conseguimos clorfenicol pensando em febre, pela história da mãe, banho de lagoa, pensando em febre maculosa. Olha o que era. Ele evoluiu com icterícia hemorrágica, próximo. Olha só. E apareceu na enfermaria essa hemorragia conjuntival. E na hora que eu vi isso aí, que a gente tem experiência, então eu falei, isso é leptospirose. Isso não é febre maculosa. Falei na hora para os estudantes que estavam comigo. Mas o clorfenicol já tinha sido instituído e injetado. Nós usamos muito clorfenicol no passado. Clorfenicol pega bem leptospirose e pega bem febre maculosa. Então, continuei com o clorfenicol. Aí, para frente, pedimos sorologias para leptospirose, soroaglutinação também. A gente já tinha um diagnóstico de dengue por isolamento viral, feito na Fiocruz, dengue 1. Aí, próximo, aí nós fizemos os exames, aí ele não desenvolveu insuficiência renal, as transaminases ficaram alteradas, leptospirose, sorologia positiva, e fizemos depois, para ficar mais segura, a soroaglutinação. Próximo. Aí deu positiva também.
Então, foi uma co-infecção. Foi um caso de dengue associado à leptospirose, certo? Então, foi um caso muito interessante. Eu fiz uma confusãozinha aí na apresentação, porque o Hilário que pulou. O primeiro que eu apresentei foi uma púrpura trombocitopênica, que foi após dengue. Esse caso foi de uma co-infecção. Não sei se ficou transparente para você. Um quadro de dengue com leptospirose. Esse caso foi muito interessante, nós não publicamos ainda, mas vamos publicar, e está em andamento. Próximo. Aí, o diagnóstico diferencial, sempre a gente tem que pensar na história epidemiológica. Então, hoje, nós fazemos uma história epidemiológica muito detalhada aqui no nosso serviço, porque a gente sabe que ali pode ser um atalho. Segundo o Sérgio Sereno Porto, ele fala que a história epidemiológica, às vezes, você vai por um atalho e você faz o diagnóstico. Então, aqui é um caso de diagnóstico diferencial também, de 50 anos, agricultor, natural de Campos, iniciou os sintomas 22/10. Procurou CRDI, queixando há 4 dias de febre, 39, mialgia, cefaleia, náusea, exantema e prurido. Relata que tem muito contato com carrapato, mas já retirou alguns no corpo. Ele falou isso, ele relatou. Foi solicitado o laboratório antígeno S1 e sorologia IgG/IgM para febre maculosa na frente mais um pouco, né? Que a gente faz sempre depois do 8º dia. Prescrito doxicrina, conforme o protocolo que a gente faz para febre maculosa. E hidratão, etc. Próximo. Esse paciente, ele foi tratado inicialmente na residência, tá? Ele não quis ficar internado, mas tratando na residência. Aí ele retornou, ele ficou acompanhando aqui, VHS baixo, teve trombocitopenia, o quadro de dengue. Você olha, você diz que é dengue, tá? Transaminase tocada, aí o antígeno deu não reagente da dengue, aí o antígeno deu não reagente já fica de olho, será que é? Lá na frente foi feito IgM para dengue, próximo. IgM para dengue não reagente, aí as transaminases trocadas, sempre trocada, trombocitopenia, só que tinha uma leucocitose. Olha o leucócito, 20.800. Geralmente, a febre maculosa tem leucocitose, tem segmentado elevado. Então, ajuda muito. Você, na hora que você olha o hemograma, você vê que tem diferença. Não é o hemograma, se fosse aí, seria uma infecção secundária por dengue. Seria o diagnóstico diferencial, no caso. Próximo. Então, nós continuamos o tratamento desse paciente, ele foi melhorando, e chegamos ao diagnóstico final. Posteriormente, ele foi melhorando, ele deu alta, ótimo, esse paciente foi para casa bom, e o resultado foi liberado, deu positivo para riquetes. A sorologia a gente tem que fazer pareada, né? Sempre aconselhável. O Estado só aceita quando você tem sorologia pareada. Então, a gente fez sorologia pareada, confirmou, fechou o diagnóstico de febre maculosa. Se não tivesse feito esse tratamento, esse paciente ia ao óbito. Nós tivemos, nessas mesmas condições, mais 3 casos. Agora, recente, a enfermaria nossa agora, nós temos 6 leitos masculinos e 6 leitos femininos. E a gente roda muito, né? Porque dengue a gente roda. E tem o apoio do CTI. Não está precisando internando muito, porque nossa internação é em torno de 1%. A maioria dos casos são ambulatoriais. Mas nesse meio vem caso grave também. Então, nós estávamos nesse dia na enfermaria com a leptospirose e 2 febres maculosas. E os outros casos eram de dengue. E fora pneumonia, insuficiência cardíaca que vem junto. Então, esse caso fechou como febre maculosa. Eu peço desculpa a vocês que houve uma confusão. Eu ainda sou a favor, sabe, da presencial, mas eu acho que houve uma confusão nossa aqui na passagem do Hilário, tumultuou um pouco, e eu peço desculpa a vocês aí. Nada, Luiz José, excelente. A confusão não atrapalhou em nada o brilhantismo da apresentação. Eu acho que deu para perceber muito e muito interessante a questão da atuação do Centro de Referência de Dengue e Doenças Infecciosas. Foi ótimo ter aberto esse diagnóstico diferencial, porque você mesmo demonstrou aí, né? Não é só dengue que vem tudo, né? E exige do clínico e de toda a equipe aí uma atuação dinâmica para poder chegar nesses diagnósticos, porque você chegar no diagnóstico de púrpura trombocitopênica induzida por dengue, né, com infecção
com leptospirose, febre maculosa, né? Não é fácil. Essa associação sua aí com a Fiocruz, eu acho que foi estratégica, né? Estratégica para poder dar um suporte laboratorial de altíssima qualidade, né? E nós temos aí várias pessoas aqui fazendo perguntas, tanto no chat quanto ao vivo aí, né? Bom, no chat eu vou ler depois, então. O Marcos César levantou a mão, eu vou clicar aqui. Marcos César, você quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Bom. Alô, bom dia. Oi, bom dia. Eu já tinha colocado ali no chat, né, em relação a critérios clínicos e laboratoriais para suspensão de antiadesivo plaquetário e anticoagulante no paciente cardiopata, que está sendo visto em casa ou no consultório, não no paciente crítico, né, mas no paciente do consultório. Tem alguma definição já de parâmetro de segurança para essa suspensão? É uma boa pergunta. Eu falei isso para tudo, né? Mas a gente tem que suspender. Lógico, tem que suspender período crítico. O risco do é realmente na condução ao sinal de alarme. A gente tem que suspender. Mas também, se ficar sem utilizar muito tempo, é outro risco que você tem também, né? Então, a gente costuma retornar no quarto, quinto dia, o AS te retorna, o anticoagulante. Começou a subir as plaquetas, aí a gente fica tranquilo, a gente pode retornar, que geralmente faz uma curva rápida. Se tiver em descendência, você não vai usar. Mas na hora que começa a ascendência, a gente pode utilizar, mas não pode ficar muito tempo sem utilizar esse medicamento. Isso é um caso que ocorre, frequente, e a gente, às vezes, também, outra coisa em relação à cardiologia que ocorre é a gente pegar um paciente com insuficiência cardíaca com quadro grave. É uma dificuldade enorme, né? Então, você tem que ter um manuseio muito importante, muito cuidado, que precisa hidratar, e o paciente é cardiopata, senão ele vai desenvolver edema agudo do pulmão. Então, isso aí é o dia a dia da gente, e esse trabalho tem que ser feito. Mas tem algum número específico de plaqueta? 100 mil, 80 mil, 110? Ou vocês não têm esse número? 80 mil, eu fico tranquilo. Porque o que acontece? A plaqueta hoje caiu, chegou em 20 mil, vamos supor. Aí se hidratou, tal, 2 dias depois, 50 mil. Quando começa a subir, pode ficar sabendo. Ela não vai de pouquinho, não. Ela subiu, ela pula logo para. Isso a gente acompanha no dia a dia aqui, a gente vê isso. Com 2 dias depois, ela chegou em 100 mil. Mas em 80 esse mil. Salto de... Tá, obrigado. Sobre isso, Luiz José, recentemente, não acompanhei, mas soube de um caso, o paciente que estava recém-infartado, teve alta do hospital, começou a fazer febre. Voltou para o hospital, confirmou dengue. Aí ficou exatamente nessa dúvida, quando tirar os medicamentos que foram feitos visando a anticoagulação do infarto ou não. Essas plaquetas dele foram baixando até 50 mil, não foi retirado nada. E aí aguardou-se, daqui a pouco as plaquetas começaram a subir e ficou tudo bem. Viu? Quer dizer, ele não apresentou nenhum sinal de hemorragia, nem nenhuma plaquetopenia mais grave, foi só aguardar o caso, né? Isso aí é importante, isso, porque eu não vi, nós estamos aqui há 22 anos. Às vezes ocorre que, numa conduta inadequada, o AS, o paciente não falou que tomar, ele está tomando o AS, e a gente nós já vimos isso, e não aconteceu nada. Então, eu não vejo muito, na prática, eu não vi muita coisa causada pelo medicamento, não. A gente tem a precaução, devemos ter, né, esse cuidado, mas geralmente, para aquele acima de 50 mil é tranquilo. Tem paciente que já convive com a plaqueta de 150 mil a vida toda. A hepatopatia crônica tem plaqueta já baixa, convive com isso. Muitos pacientes, e tem paciente que já tem a plaqueta baixa. E se ele tem uma patologia cardíaca, tem que tratar.
Bom, Luiz, deixa eu tentar esclarecer o outro ponto aqui que você falou. Você considerou aí, pelo que eu vi, para você é muito importante o exame NS1, tá? Esse exame é feito diretamente aí no seu hospital, você encaminha para algum local, porque isso é um exame de imunocromatografia, não é isso? Isso. E essa dosagem do antígeno, aqui nós temos uma sorte muito grande. Aqui onde eu estou, é no hospital. Eu estou dentro do hospital aqui, no centro de estudo. Atrás daqui, a 100 metros, é o laboratório privado, é do nosso lado, que trabalha conosco, a prefeitura mantém esse laboratório de parceria desde 2002. Então, ele escolhe aqui, ele escolhe na enfermaria, ou a maioria dos pacientes vão ao laboratório. Eles são atendidos aqui, e a 100 metros tem um laboratório, eles vão lá colher o sangue. Então, isso funciona muito bem. E o NS1 a gente tem critério. A gente não usa, por exemplo, agora nós estamos numa epidemia, nós estamos preocupados mais, porque o custo é muito grande. Então, a gente tem cuidado de não sair pedindo GG e GM, a gente vai usar o que é mais importante. Então, a sorologia nós estamos usando mais nos pacientes hospitalizados. Nós estamos confirmando o diagnóstico pela clínica e pelo hemograma e as enzimas hepáticas, a gente já fecha. Eu acho o mais importante é o hemograma e as enzimas hepáticas. Você tendo isso em mão, você resolve a situação da dengue. A confirmar, agora, tem casos que você precisa ter o diagnóstico diferencial, né? Como eu mostrei alguns, é isso. E geralmente é paciente que você hospitaliza. Mas, no modo geral, você não precisa, para SUS, sair pedindo sorologia direta. E o antígeno, muitas vezes ele dá negativo, porque você tem que ter sorte no período de pedir. Não pede no 5º dia, que a chance de ser negativo é grande, nem no 1º dia. O ideal é o 2º e 3º, no período febril. Geralmente, quando está com febre, você consegue detectar. Se não tiver sem febre, não vai dar positivo. Então, mas a gente usa. Quando o caso é grave, que vem com uma evolução muito sintomática, é interessante você ter esse diagnóstico no início. Porque ele não é muito difícil ele ter. Eu já fiz trabalho com o NS1. É muito difícil você ter ele falso positivo. Geralmente, você tem falso negativo. Falso positivo é raríssimo. E em relação ao teste ELISA, aquele famoso MAC ELISA, para capturar IgM, você tem feito isso? Não? Como é que está a situação de pedir isso nesses casos agudos? É muito caro? Fica meio inviável? Como é que... Rosati, isso aí foi uma boa pergunta. Nós tivemos um período passado, anterior, os laboratórios ainda usavam na epidemia o MAC ELISA, porque você tem que ter um volume muito grande para compensar para o laboratório, tem que ter mais de 50 pacientes. E a gente... Eu sempre brigava para ter o ELISA, mas hoje está todo mundo trabalhando com teste rápido, infelizmente. Agora, tem teste rápido de qualidade e tem outros de qualidade ruim. Então, até o nosso laboratório aqui também usa o teste rápido. Todos os laboratórios hoje estão usando teste rápido. Por isso que a gente tem essa sonoteca. Porque, com caso de publicação, casos graves, casos de óbito, principalmente, você tem que ter o soro guardado para poder você fazer o MAC ELISA, você confirma, aí faz no LACEN e Fiocruz, que já é um convênio com a prefeitura, já é um protocolo do Estado, né? Casos graves, casos de óbito, tem que mandar para lá para fazer a ELISA ou o PCR. Eu sempre tento guardar, a vantagem quando colhe o antígeno, eu guardo esse soro na geladeira. Eu fico um tempo guardado. Depois, se for necessário, a gente descarta. Dá uma trabalheira danada, tem uma enfermeira que só faz isso, é muito trabalho. E tem que botar o nome tudo direitinho, está tudo catalogado, mas a soroteca eu acho que é muito importante. Isso é o nosso diferencial, porque vira e mexe, tem um paciente que vai ao óbito e deu positivo, e depois a gente vai ver o PCR, não é dele. Isso é muito comum, o teste rápido fazer isso. A gente tem que ter esse cuidado, né? Perfeito. Eu não acho que ninguém levantou a mão, aí eu vou ver as perguntas aqui no chat, tá? Eu vou ver aqui as mensagens. Enoí Vilar mandou mensagens, Érica, Gracelena, disse que o slide não estava avançando.
O Alair também fez sugestão nisso. Marcos César já fez a pergunta, disse que aprendeu muito, agradeceu. Maria Lúcia Santos também agradece pela exposição. A Zelina também agradeceu muito aqui. Gilberto Aloísio. E botou aqui, o interessante é que alguns médicos ainda apresentam dúvidas na não prescrição de piró nos casos de dengue. Realmente, eu também não entendo isso. O Alair colocou aqui, parabéns pela apresentação e pelo excelente trabalho desenvolvido, fazendo a diferença no atendimento aos pacientes em Campos. Eu diria que o Centro de Referência de Dengue em Campos não só está atuando no atendimento aos pacientes, ele está ainda fazendo treinamento de pessoal, treinamento de gerações futuras e fazendo um extraordinário trabalho de pesquisa, junto aí com a Fiocruz, em publicações nacionais e internacionais que tanto fazem falta, porque, eu repetindo, como o dengue afeta pouco a América do Norte e a Europa, não é uma doença considerada exótica. Para nós não é nada exótico, ela está aí no nosso dia a dia, né? Mas para eles é uma doença exótica e não tem muito investimento nisso, não tem muita produção de conhecimento. Então é essencial um trabalho nosso que possa gerar conhecimento. Até a doutora Sônia estava aí nos assistindo, a doutora Sônia fez um trabalho também muito bonito aqui em Niterói, ocasião durante uma epidemia, ela se dedicou intensamente e publicou um trabalho, fez uma publicação internacional, o que foi uma coisa muito boa. Eu não sei se a doutora Sônia ainda está aí nos assistindo. Sônia Zay é minha amiga. A filha Então, dela foi Sônia aluna estava aí, mas eu É, não sei se ela já saiu. Deixa eu ver aqui. ela foi uma das pioneiras em Ela dengue. talvez não tenha conseguido. Não, ela está aí. Sônia, você quer fazer algum comentário, alguma colocação quanto a esse trabalho do Luiz José? Bom, enquanto a Sônia não entra, eu perguntaria o seguinte: você falou. Oi. Ozade, a Sônia eu acho que está com o microfone desligado. Ah, é? Ah, Sônia, você está com o microfone desligado. Então, enquanto isso, eu vou perguntar a você, você citou a hantavirose. Você teve casos aí em Campos desse diagnóstico diferencial, que é uma doença, embora muito pouco frequente e rara, é uma doença de altíssima mortalidade. Se ela não for pensada, você perde o paciente, porque não tem como não dá tempo de tratar o paciente. Você chegou a ter casos de hantavirose aí? Hantavirose, não. Entra só no diagnóstico diferencial, né? Diagnóstico diferencial. A gente até pensou, mas é mais no Cerrado, né? Que ocorre mais. Tem também muitos casos no sul, né? Descritos. Mas por aqui a gente realmente tem pouca descrição e publicação. O Paulo César Nancy levantou a mão antes, depois o Jorge Carvalho. Paulo César, por favor. Paulo César, acho que seu microfone está desligado. Está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Alto e claro. Em primeiro lugar, parabenizar Luiz José pelo brilhante trabalho que ele está realizando, embora fora de grandes centros, embora hoje Campos é um grandíssimo centro, né? A minha curiosidade é ver, ele tem um N significativo da doença. E se ele tem algum levantamento sobre os doentes que foram a óbito apenas por dengue, não as complicações do dengue com associação com outras arboviroses, somente com dengue, como o dengue levou ao óbito. Muito obrigado. Nós levantamos isso recentemente, e nós, do total, desde da abertura, quer dizer, nós tivemos em torno de 7.000 internações, nós tivemos 12 óbitos. A maioria deles teve paciente que foi da obstetrícia, teve paciente que já veio grave direto para UTI, não passou por nós,
Mas o que passou por nós foi por choque. Eu lembro de 3 casos de jovem, paciente que chocou e não conseguiam tirar do choque. Teve um caso de óbito que ocorreu aqui, foi até um período que Sônia estava aqui. E Sônia é uma pesquisadora, ela roda, né? Ela fazendo um trabalho científico, ela teve aqui. Teve um óbito que ocorreu e ela estava aqui presente no CRD há algum tempo atrás. Sônia, eu tenho uma consideração muito grande, ela foi pioneira, ela foi uma das primeiras a levantar as aulas de dengue no Brasil, e é pesquisadora, estudiosa. Eu aprendi muito dengue, eu comecei a aprender dengue com Sônia, assistindo às aulas dela. Perfeito. Não, por isso que eu citei, porque ela merece mesmo nossos parabéns, ela foi pioneira nisso aqui. Na verdade, eu encaminhei para você ontem um trabalho pioneiro de 1923, escrito pelo doutor Antônio Pedro, que deu nome ao hospital. Ele descreve uma epidemia de dengue em Niterói, em 1923, descreve a clínica dos doentes, e interessante que ele fala da hemoconcentração, né? Ele fala do hematócrito, o que ele tinha na época, ele levanta. Né? Ele escreveu, ficou muito interessante aquilo. Muito interessante. 1923, né? 1923, tem 101 anos. Viu? Ele muito impressionado com a epidemia que pegou, ele descreveu, ele levantou, achou que era dengue, que já tinha publicações do Caribe e confirmou, e era, né? Certamente não tinha ainda diagnóstico laboratorial. Mas, Jorge Eduardo, você levantou a mão, está querendo perguntar, se posicionou. Opa, Soninha ali. Então, o Jorge vai falar, depois eu vou passar a palavra para a Sônia para a gente encerrar. Bom dia. Queria parabenizar ao Luiz José pela apresentação, muito interessante, muito boa. Eu só queria perguntar e dizer o seguinte: nós, há alguns anos atrás, fizemos um trabalho aqui na UF, junto ao Serviço de Doenças Infecciosas, sobre leptospirose. E eu não me lembro de ter visto nenhum caso desse associado ao dengue. Entendeu? Eu acho esse caso interessante aí, já que você vai publicar. Mas existe algumas diferenças que a gente viu entre um e outro. Normalmente a leptospirose dá mais leucocitose, né? Que o dengue não aparece isso. E a outra coisa é que se você fez radiografia de tórax também, nesse caso, e o que mostrou, porque a leptospirose dá muita hemorragia pulmonar, nós tivemos casos aqui graves de pacientes que tiveram hemoptises fulminantes e morreram de sangramento. Então, se você, nesse caso aí, fez radiografia, eu lembro de um caso que você mostrou que deu um derrame pleural no paciente com dengue. Esse caso específico de associação, foi feito radiografia, apareceu alguma coisa? É a pergunta que eu quero fazer. Muito obrigado. Aqui é a rotina nossa, internou, a gente segue aquela rotina. Eletrocardiograma, raio-x de tórax, todos os pacientes que internam raio-x de tórax. E esse paciente, nós fizemos vários no período de internação, todos normais. Graças a Deus, ele não comprometeu o pulmão. Que a gente sabe, realmente, a leptospirose, quando é grave, evolui com doença renal, icterícia e hemorragia pulmonar. Ele morre de hemorragia pulmonar. E nós já perdemos vários casos. Essa conduta na febre maculosa surgiu depois que nós apanhamos. Tá? Eu teve um paciente que internou aqui há mais ou menos uns 3 meses, né? O paciente ele internou, nós fizemos história, ele trabalhava, ele era de uma usina aqui próximo. Ele negava contato com o rio, com o capivara o tempo todo. Isso é difícil, porque a capivara, por ser proibido, eles geralmente não contam a história adequada, nós já observamos isso. Então, a gente tem que ir pelo habitat, saber onde ele mora, tal, porque a gente tenta, eles não contam, porque às vezes matam. E depois que ele foi para o UTI, ele ficou grave de repente, era dengue, internou como fosse dengue. Aí, de repente, ele começou crise convulsiva, desorientação, vômitos, dor abdominal, faz um quadro neurológico grave e um quadro pulmonar grave. E foi para o UTI e faleceu. Mas eu tinha tudo guardado, de sangue, Aí eu confirmou depois pela Fiocruz que era febre maculosa.
Então, aí ele falou para o cara, o parceiro da enfermaria, que ele era caçador de preá. Não sei se vocês aí sabem o que é preá. Preá é um Sim. e ele geralmente coloca uma armadilha em beira de rio, onde tem capim alto e tal. Quer dizer, ele tinha contato no habitat da capivara. Ele tinha, mas ele não falou para a gente. E esse paciente foi óbito. Nós perdemos esse paciente grave, não tinha como salvar, a não ser que ele tivesse feito o tratamento precoce. A partir daí, nós estamos muito atentos na história e entramos com o tratamento o mais rápido possível. Aí nós 4 nós já salvamos. Mas a Elba Lemos, eu vi uma reunião dela, tinha mais ou menos uns 10 de campos, todos com óbito. Que ela manda para ela depois que morreu. Mas agora conseguimos salvar 4. Então, a febre maculosa, nós estamos pegando um manejo aí, mas é tudo porque vem junto. Então, você tem que ter muita esperteza, os alunos também estão espertos, estão espertíssimos. Então, o grupo que está agora, que são 25, eles estão muito treinadinhos nisso aí. Então, eles estão pensando até de febre maculosa, além do que tem que pensar. Mas é muito interessante essa pergunta sua da leptospirose, é isso mesmo. É isso mesmo. Muito obrigado. Muito bom. Então, passo a palavra para a professora Sônia, para ela fazer alguns comentários também, na grande experiência que ela tem, que ela foi duplamente citada aqui, por mim e pelo Luiz José. Obrigada, agradeço o carinho de você. Queria falar do enorme prazer de estar reencontrando o Luiz José. Eu fui super bem acolhida todas as vezes que fui a campus. E Luiz José é uma pessoa diferente. É daquelas pessoas que têm capacidade de abrir portas e mover montanhas. Se você vê o início do serviço que ele montou, com o trabalho pessoal, com o interesse, com a motivação do interno, do aluno, que ele sempre captou, entendeu? Ele sempre teve um trabalho assim, muito ligado à docência. Embora seja um grande serviço, né, de dengue, sempre foi ligada à docência. Minha filha eu tive o prazer de ter minha filha lá trabalhando com o Luiz José, com um aprendizado enorme que ela trouxe para a vida inteira. Né? E assim, é uma batalha constante de você conseguir os recursos, você conseguir abrir as portas, você conseguir fazer os convênios. O pessoal da pesquisa sabe disso, as dificuldades que são. É muito prazer ver que esse serviço se mantém, que é uma coisa que no Brasil não é muito frequente, né? Você tem um serviço que se mantém por 22 anos, gerando resultados, atendendo a população, gerando resultados, com tanta competência. Então, eu queria, assim mesmo, era parabenizar o Luiz José falando disso. E lembrar outra coisa, essa questão do anticoagulante no paciente cardiológico, já em 90 era uma dúvida, entendeu? Uma dúvida que ficou bem difícil, mas o pessoal da hematologia ajudou muito a gente com a cardiologia e ficou mesmo aí em torno do segmento clínico contínuo, observação, e até 50 mil, eu lembro que na época a gente não suspendia. Fazia um acompanhamento rigoroso diário, mas não suspendia. Tá? E falar também, assim, da tristeza que é da gente hoje ver que pouca coisa mudou. Né? Tanto treinamento que eu, o Luiz José, o Ivo, andamos esse país inteiro fazendo, e você vê que, na realidade, pouca coisa mudou. A epidemiologia, então, mudou nada, né? A gente continua tendo dengue com a mesma gravidade, com a mesma intensidade, vivendo epidemias de dengue, como a gente viveu na década de 90. E o pior é que a gente não vê perspectiva de melhora imediata disso. E assim, a grande tristeza que a gente tem é de não ter conseguido implantar um protocolo, embora os protocolos existam, claramente, desde a época de 90, né, e Luiz José é uma pessoa que ajudou a definir esses protocolos bastante, a gente não vê ele estabelecido, ainda mais eu agora que estou pelo interior aqui de São Paulo, você vê assim, muitas dúvidas primárias ainda. Então, essa é uma tristeza, a gente não ter conseguido implantar um sistema melhor nisso. Né? E, de tudo, agradecer a oportunidade de estar falando com vocês e estar assistindo a palestra do José e ver assim, casos tão interessantes, tão importantes, com tanto resultado positivo. Muito obrigada. Um abraço, José. Abração. Obrigado, Soninha. Eu te chamo de Soninha, né? Sim. Obrigado, Soninha. E excelente ter você aqui. Você está falando aí desde o interior de São Paulo. O bacana, viu, Luiz José, dessas palestras atuais é que a gente está em múltiplas áreas. Não precisa estar presencial em lugar nenhum, não precisa se deslocar, né? Então, o Gilberto Luiz pode estar no Rio de Janeiro, Sônia pode estar no interior de São Paulo, eu aqui em Niterói, você aí em Campos, entendeu? E a gente está conseguindo se entender aqui. Você citou uma pessoa aí que eu acho fantástica, eu gostaria muito de trazer um dia aqui,
Quem sabe eu consigo, que é a doutora Elba. A doutora Elba faz um trabalho sensacional na Fundação Avaldo Cruz a respeito dos casos febris. Ela estuda os casos febris com um foco enorme exatamente nas febres maculosas, né? Nas rickettsiosis. Então, ela faz um trabalho fantástico, internacional, de qualidade internacional, e quem sabe, né? Em relação à dengue, para a gente encerrar, né? Continua esse problemão que a gente está vendo, né? E o detalhe que não é, como não é uma doença anual, de vez em quando ela desaparece. Por que ela desaparece? Porque atinge a imunidade de rebanho da população, aquilo some. Some por alguns anos, todo mundo relaxa, eu digo todo mundo assim, né? As secretarias de saúde desarticulam os programas e tal, daqui a pouco volta tudo outra vez, né? E nós estamos aí no meio desse problemão. Mas eu quero agradecer muito cada um de vocês que está assistindo, e vocês sabem que sem essa força de vocês, este departamento não existe, porque é cada um de vocês entrando aí, clicando de manhã cedo para entrar aqui, é que movimenta a gente para fazer isso. Agradecer ao Luiz José mais uma vez, e lembrar que amanhã, na ACAMERJ, vai ter uma palestra também sobre dengue, uma reunião, na verdade, são 3 palestras sobre dengue, muito interessantes. Aqui nós abordamos, Marco Luiz José, os aspectos clínico-epidemiológicos. Amanhã serão abordados os aspectos de pesquisa sobre a vacina do Butantan, que é uma evolução extraordinária, uma vacina inteiramente brasileira contra a dengue, que está saindo aí, e sobre os volbitos, ou seja, os mosquitos contaminados com a Wolbachia, que também é uma coisa que está se mostrando muito boa no controle da dengue. Então, são 2 respostas a esse grande problema. Eu vou divulgar no nosso site o link da palestra, vou mandar também para o Luiz José, que é convidado especial. Agradecer muito, viu, Luiz José? E pretendo ter você aqui futuramente em outras ocasiões, tá? E todas as nossas programações eu vou passar para você também, tá bom? Vocês são sempre